Aleluia. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que vão nos acompanhar nessa live, que vão participar conosco em nome de Jesus Cristo, meditando na palavra do Senhor, na pregação dessa noite, aqui no Japão. Estamos estabelecidos com a Igreja Evangélica Unidos com Cristo, aleluia, Assembleia de Deus, aqui na cidade de Hamamatsu, no estado e na província de Shizuoka e no país Japão. Glória a Deus. Estamos em missão aqui, somos missionários de Jesus. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, para falar do reino de Deus, para ministrar para você que vai nos assistir, para aqueles que vão nos assistir, que essa live possa alcançar a sua família, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, e venha tocar profundamente na sua vida, na vida daqueles que você vai falar a respeito da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo aqui em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Estamos hoje no último dia aqui no Japão, dia 31 de maio. Já findou o mês de maio, aleluia, glória a Deus. Mês de maio, dia das mães, glória a Deus. Dia de maio é um maio maravilhoso, tremendo, glória a Deus. Vamos já ministrar a palavra do Senhor dessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse momento eu já cumprimento o Japão com boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo, com Bauá, a toda a nossa comunidade brasileira, a todos os nossos amigos, pastores e pastoras, a todos os trabalhadores, a todos os brasileiros, a todos os japoneses também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor venha tocar sobre a sua vida e venha transformar a sua vida em nome de Jesus. Cumprimento também o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, compatriotas, a toda a nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastoras amigos do Brasil. Nós deixamos aí em nome de Jesus, que o Senhor possa estar usando todos vocês para pregar o Evangelho, em nome de Jesus, a toda a comunidade, a todo o povo brasileiro, em nome de Jesus. Cumprimento também, aleluia, Moçambique, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, lá na África, né? Parabéns para os pastores e missionários que estão à frente do trabalho, para ajudar essas pessoas que estão passando necessidade, glória a Deus, pregando o Evangelho, falando da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Cumprimento também meu amigo Lazimim, Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Ainda deu para nós nos conversarmos, nos comunicar. Estamos aqui com bastante trabalho, então nos perdoe aí, mas Deus abençoe a sua vida, irmão. O Senhor está na sua vida, em nome de Jesus. Vamos já iniciar em nome de Jesus, aleluia, com a pastora Glória, meditando com Salmos 16 dessa noite, versículo 1 ao versículo 11. Pega a sua Bíblia, o seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo, abre a sua Bíblia também, e vamos meditar junto com a pastora aqui em Salmos 16 dessa noite. O nosso tema hoje, irmão, é a presença e o homem, aleluia. A presença de Deus. Deus está em todo lugar, onisciente, onipresente e onipresente. Então você deve estar na presença de Deus, aleluia. Vamos aprender essa noite em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, vamos aqui ler em Salmos 16, hino de Davi. Amém? O Santo de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte.
Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a pastora Glória. Aleluia. O que nos chama a atenção aí, que vai também concordar com o nosso tema de hoje, a presença e o homem, é o versículo 8, ou verso 8. Aleluia. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Então, o que nós estamos no propósito hoje, dessa noite, em nome de Jesus Cristo, nesse dia 31 de maio, findando o mês de maio, glória a Deus, é a presença de Deus sobre nossas vidas, sobre a sua vida. Aleluia. A presença de Deus, como nós falamos, é a presença do Espírito Santo que faz morada conosco aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. O Consolador que o Senhor Jesus Cristo pediu ao Pai, e o Pai enviou o seu Espírito aqui para nós. Então Ele caminha com você, a presença dEle está com você, assim como a presença de Jesus, a presença do Pai está com todos nós. Dependendo de nós buscarmos, depende de nós aceitarmos, depende de nós estarmos meditando e buscando com Ele. Aleluia. E hoje nós vamos passear na Bíblia e nós vamos ver realmente a presença de Deus, que já vem desde lá do princípio, já vem desde Gênesis, a presença de Deus. Então nós já vamos meditar na palavra do Senhor, aleluia, em Êxodo capítulo 33, que foi a partida dos irmãos e a presença, partida dos hebreus lá do Egito, das mãos, das garras de Faraó. E o Senhor prometeu para que Moisés pudesse libertá-los, chamou a Moisés para que Moisés pudesse libertá-los, mas só que Deus prometeu: a minha presença vai com vocês. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus fala que a presença dele vai com ele, é porque você não precisa se preocupar com mais nada. Aleluia. Você não precisa se preocupar com mais nada, como eles não se preocuparam. Glória a Deus. Fazia muito frio no deserto, mas tinha uma coluna de fogo a noite toda acompanhando eles, então aquecia eles. Havia muito calor durante o dia, 50 graus, aleluia. A nuvem da glória de Deus acompanhava eles para fazer a sombra. Glória a Deus. Não havia o que comer no deserto. No deserto só tem areia, aleluia, e as plantações que tem não dá para se alimentar, né? Naquela época Deus fez o quê? Mandou maná do céu. Reclamaram que queriam carne. Deus tirou cordeniza, enviou cordeniza do mar, saiu do mar cordeniza para que eles pudessem se alimentar de carne. Depois reclamaram que não tinham água. Moisés bateu na pedra e saiu água para todos eles. Aleluia. As roupas deles, a sandália, tudo aquilo que eles usavam, nada envelheceu por 40 anos. Por quê? Porque a presença de Deus estava com eles. Glória a Deus. Você quer a presença de Deus sobre a sua vida? Sobre a sua família? Sobre o seu caminhar? Você quer? É simples. Vamos buscá-lo na plenitude, no amor dele, e reconhecer ele como o Senhor, Criador do céu e da terra. Reconhecer o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, como o único suficiente Salvador de nossas vidas.
aquele que entregou a sua vida na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, aleluia, e reconhecer o Espírito Santo que está conosco aqui, que está aqui para nos ensinar, aleluia, para nos converter do juízo, da justiça e do pecado. Então é uma entrega que é de graça, não precisamos fazer absolutamente nada, só meditar, amar, adorar, glorificar, exaltar e obedecer, aleluia, simples assim. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, a minha correria. Não, você vai arrumar um tempo, você arruma um tempo. Se você não arrumar um tempo, Deus arruma um tempo para você. Se Ele resolver te separar, meu irmão, Ele vai te separar, ou pelo amor ou pela dor, Ele vai te separar, aleluia. Se Ele tiver um propósito, eita Deus poderoso, se Ele tiver um propósito na sua vida, um plano na tua vida, Ele vai te separar, meu irmão, de uma maneira ou de outra. Ele vai te separar, Ele vai te colocar em lugares que você não quer chegar, porque como Ele fez com os profetas, aleluia, separava eles. Até Jonas foi parar no ventre do peixe, para voltar onde ele queria, que tinha um propósito para Jonas, lá em Nínive, aleluia. Jeremias foi para o calabouço. Jeremias estava com uma namoradinha, queria casar, amava a namoradinha, pois Deus tirou a namorada dele, porque ele tinha um propósito, um plano em Jeremias, aleluia. Isaías começou a falar, começou a querer se engrandecer, falando: olha, você aí tem que se converter, você aí tem que sair desse pecado. Começou a falar muito, aleluia. Deus aparece para ele e fala: ai de mim, que tenho lábios impuros, ai dos meus amigos também têm lábios impuros, aleluia. É assim, Deus, quando quer resolver a situação, Ele levanta você, transforma a sua vida, muda o seu trajeto, os seus planos, e entra com o plano dele. Você talvez não vai entender nada, mas que você vai testemunhar, aleluia. Como eu testemunho, eu nunca pensei, passou pela minha cabeça, aleluia, que eu ia ser um pregador da palavra de Deus, que eu ia subir ao altar. Mas quando Deus me tirou da terra pelos cachos do meu cabelo e me colocou onde Ele queria, para que Ele falasse comigo, só eu e Ele, aí eu entendi muito bem o que Ele queria de mim. E a hora que você entende e obedece, Ele faz isso que está fazendo com a gente, aleluia. São 22 anos de carreira, meditando, trabalhando, buscando, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho. É isso, irmão. Deus, quando tem um plano, e se Ele sondar o seu coração, Ele vê uma faísca de desejo, de vontade, você pode acreditar que você vai ser levantado para isso. Se Ele levanta até o morto, para que ele possa fazer a obra, se Ele levanta o traficante, o assassino, se Ele levanta o doente, se Ele levanta quem Ele quer. Se Ele faz até a mula falar com Labão, né? Então, Deus, quando quer fazer algo, Ele transforma. Agora, você quer algo com Deus? Você quer buscar a presença dEle? Você quer estar com Ele? Só te falo uma coisa: você não vai se arrepender. Se você lê a Bíblia, se você medita na Bíblia, se você ora, se você busca, se você está na presença de Deus, não se incomode, aleluia. Não se incomode se você precisar fazer a obra do Senhor, ou não vai fazer, ou deixar de fazer, não, aleluia. Primeiro tem que começar pela raiz. Primeiro tem que começar fortalecendo a sua raiz, para que você, lá no meio, aleluia, não volte para trás. Quando você prepara a raiz, deixa ela bem fortalecida, Deus fortalece ela para você. Você vai ler a palavra do Senhor, vai meditar na palavra do Senhor. Não você ser levantado agora
você ser batizado nas águas e já querer sair, já pregando a palavra, subir no altar, querendo já ser pastor, querendo ser já auxiliar de pastor, querendo ser, não, querer ter cargo na igreja, não. Começa de baixo, fortalece bem a raiz, pede para o Espírito Santo fortalecer, e vai estudando, vai meditando na palavra, vai se preparando, para amanhã você começar e não precisar voltar atrás, porque quando você começar e a raiz estiver bem fixada embaixo, o tronco vai começar a aparecer, e depois do tronco vai começar os galhos, e depois dos galhos são os frutos. Aleluia. Então Deus faz dessa maneira, só que você tem que ter calma, perseverar, esperar, para que Deus complete a obra sobre a sua vida. Quando os anjos apareceram para Abraão e para Sara e falaram assim: vocês vão ter um filho, que eles queriam tanto um filho da promessa, vocês vão ter um filho. Abraão tinha 75 anos, Sara riu. A promessa foi se cumprir quando? Depois de 25 anos, com 100 anos. Mas eles creram. Davi foi ungido como uma criança. Para ele assumir o trono, passou anos, mas ele creu na promessa. A questão é você saber qual foi a promessa que você tem de Deus, qual o plano e o propósito, aleluia, para que venha a ser revelado para você, para que você venha a fazer a obra, para que você venha a entender, para você viver feliz, em paz, em mansidão, e saber que é isso, que o seu lugar é esse. Mas nós nos dias de hoje já não estamos mais assim. As pessoas já não estão desse jeito. Elas querem resolver das suas maneiras, ou então ver, por exemplo, Elon Musk, que é podre de rico, é o homem mais rico do mundo. Então você quer ser igual a ele, você quer ser igual ao seu vizinho, você quer ser igual ao seu irmão, você quer ser igual... Não, se coloque na posição na qual Deus quer que você fique. É igual na igreja. A pessoa se converteu ontem, já quer sentar na primeira cadeira, já quer sentar em cima do altar, já quer cargo na igreja, já quer oportunidade, aleluia. Aí as pessoas aqui, principalmente no Japão, pulam de igreja em igreja. Está hoje aqui na igreja, amanhã já não está, vai para outra igreja, vai. Não tem plano e propósito, tem interesse de alguma coisa carnal. Quando tem um plano e propósito, ela cava a espada naquela igreja que ele entrou, que foi convertido, que foi batizado, e ali permanece, porque é ali que vai acontecer a bênção do Senhor. É assim que funciona. Aleluia. Porque se Deus quiser, Ele tira você, Ele mostra você para outros, Ele te leva para outros lados, Ele te levanta para você poder fazer a obra, Ele te levanta para que você venha cuidar da igreja dele, Ele te levanta para a obra dele. Foi o que aconteceu conosco. Nós estávamos em outro ministério, nós não sabíamos de maneira nenhuma que teríamos um ministério só para nós tomar conta. E Deus faz um reboliço que você nem entende, você nem imagina. Você pensa que era para você fazer de tal forma, e você pensa, eu deveria ter feito isso. Não. Você tem que fazer o que Deus está mandando, o que Deus está mostrando. Ele muda todo o trajeto, Ele muda todos os seus pensamentos, a partir do momento que você entra na presença dEle, a partir do momento que você carrega a presença dEle, Ele muda tudo. Tem muitos que, porque demora, porque um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos para Deus é um dia. Tem muitos que no meio do caminho desistem, como nós conhecemos muitos pastores, obreiros e
membros que desistam no meio do caminho. Tinha um propósito, um plano na vida daquela pessoa, mas desiste no meio do caminho, porque é atraído por dinheiro, é atraído por coisas materiais, é atraído por uma vida mundana, é atraído pelo pecado. Aleluia. Muitas vezes não podemos pôr a culpa em Satanás, não, no diabo não. Às vezes é a própria pessoa mesmo que se desvia porque quer, se desvia por interesse, por inveja, se desvia porque não quer ouvir a voz de Deus, quer para amanhã, já que aconteça amanhã o milagre. Não, não é dessa forma. Deus não age desse jeito, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aprenda isso, no reino de Deus é dessa forma. Então quer dizer, você e eu e toda a humanidade é absolutamente nada na presença de Deus. Nós somos pó. Está me entendendo? Então, se nós não carregamos a presença de Deus, vamos aprender aqui já em Êxodo, na partida, o que Deus fez a partir desse capítulo 33, para nós entendermos. O anjo de Deus irá diante do povo. Ei, Deus designou um anjo para ir diante do povo. E tem pessoas hoje que estão adorando a anjos. Não é para adorar anjo. Nem os anjos querem que você adore eles. Falando, eu vi um anjo ali, tem um anjo ali, irmão, tenha o Espírito Santo com você, tenha Jesus. Aleluia. É Deus que designa os anjos. Nós damos ordem para os anjos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você está me entendendo como é que funciona? Irá diante do povo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que manda leite. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ei, Deus falou assim para Moisés, aleluia: enviarei um anjo adiante de ti. Eu não vou com vocês, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele já falou assim: eu já não vou com vocês para não precisar consumir. Então designou Moisés e designou um anjo para ir à frente. Aleluia. Por que conosco hoje, aleluia, a partir do Novo Testamento, Deus não fulminou a todos nós? Porque Jesus intercedeu por nós. Glória a Deus. Nós somos salvos pela graça. Mas aqui Deus já falou para Moisés: esse povo é de dura cerviz, para que eu não consuma eles no meio do caminho. Aleluia. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Portanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte
Horebe em diante. O que eles tinham? Dura servir. O que dura servir que eles tinham? Murmuravam, pecavam, aleluia, não estava na presença, não queria aceitar esse Deus Todo-Poderoso, porque quando Moisés chegou lá para o faraó e falou que o povo precisava ser liberto para ir adorar no deserto, que o Senhor mandou falar, o faraó falou assim: quem é esse Senhor? Aleluia. E depois faraó, você está querendo levar o povo para adorar no deserto? Pois então não vai ninguém, e eu vou dobrar o serviço. Mas antes disso, Moisés já tinha conversado com o povo, os hebreus, dizendo que eles iam ser libertos, que o Senhor Deus ia libertar. Fizeram festa, adoraram, conversaram um com o outro, mas quando foi falar com o faraó não libertou, muito pelo contrário, escravizou mais ainda, apertou mais ainda, e aí eles foram contra Moisés. E Moisés chega para Deus e fala, que ele conversava com Deus assim, como dois amigos. Falei para o Senhor que não ia dar certo. Falei para o Senhor que nada disso ia dar certo. Moisés volta lá e fala com o faraó. E já avisa ele que vão acontecer coisas que ele não espera. Vai ter castigo para o faraó. E Moisés tentando e fazendo com que as coisas, Deus mandando sobre faraó o corretivo, aleluia. E depois do último manda o anjo da morte, manda para todos os hebreus, coloca sobre o umbral de suas casas sangue, e aonde tivesse sangue no umbral da casa, o anjo da morte passaria e não atingiria aquela casa, aquela família, mas ele entrou lá dentro do quarto de faraó e feriu o filho de faraó. Aí o faraó se entregou. Tira esse povo daqui, Moisés, leva tudo para o deserto, mas com uma segunda intenção, de persegui-los. Moisés os tira, mas Deus fala, esse povo é um povo de dura servir, porque foram contra Moisés quando Moisés chegou e falou que Deus ia libertá-los. Depois eles voltaram atrás porque o faraó aumentou o trabalho. E sabe o que acontece com a gente? Sabe o que acontece conosco quando nós vamos para a presença de Deus? Quando nós começamos a entrar na presença de Deus, nem tudo é alegria, nem tudo é paz. É como Jesus fala: negue a si mesmo, pega a sua cruz, vem após mim. Nem tudo é mil maravilha, irmãos. Não adianta você estar firme na igreja quando está tudo bem, mas quando vem a tribulação, a perseguição, você faz que nem os hebreus aqui, dá um passo para trás, sai da igreja, põe culpa no pastor, põe culpa nos obreiros, põe culpa nos irmãos, põe culpa na pregação. Não é assim? Nada está bom para você, nada está satisfeito para você. Deus está só de olho em você. Por isso que ele falou que o povo dura de servir. Então, primeira coisa que nós temos que aprender: quando eu vou servir, que eu vou ter a presença, você pode esperar que vai vir a retaliação, vai vir a perseguição, a seta. Nem tudo é maravilha, nem tudo vai ser como você pensa que tem que ser.
Aleluia. É como você está no seu trabalho. Tem dia que está bem o seu trabalho, tem dia que está ruim. Tem dia que você está na escola, está tudo certo, tem dia que não dá nada certo. Tem dia que você está no trânsito, está tudo bem, tudo certo, mas tem dia que não vai dar certo. Tem dia que chove, tem dia que faz sol. Tem dia que tem luz, tem dia que tem trevas. E aí? Como é que você passa com tudo isso aí? Na presença de Deus. E quando nós nos prostrarmos na presença de Deus e entregarmos nossas vidas sobre Ele, olha o que acontece no versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor sai à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Aleluia, aleluia. Eu já vi pessoas pedir para ser igual a Moisés. Aí a hora que vem a perseguição, a hora que vem a cobrança, a pessoa desiste, porque não é fácil. Para Moisés não foi fácil. Moisés não queria, mas não foi fácil. Ele escolheu. Deus escolheu Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se destinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Aleluia. Você quer ser um Josué na vida? Não se aparta da igreja, não se aparta da palavra de Deus, não se aparta da presença de Deus. Aleluia. Por mais difícil que fosse, por mais ruim que fosse, por mais... Imagina no deserto uma tenda, a pessoa fica ali na porta da tenda, dia e noite, e não arreda o pé dali, porque tem certeza que a presença de Deus desce ali. Era Josué. Está me entendendo? Então, a mesma coisa que Josué fazia com a porta da tenda, com Moisés, ele era fiel a Moisés, porque ele sabia que Moisés tinha um contato diretamente, face a face com Deus. Então Josué entendeu e se entregou. Aleluia. É a mesma coisa de nós hoje nos entregarmos ao Espírito Santo, que está aqui para nos ensinar, para chegar até o amor, no pleno amor de Jesus, de Deus e de Jesus. Quer ser Josué? Se prepara. Nem tudo vai ser mil maravilha, nem tudo vai ser maravilhoso, nem tudo vai ser conforme nós queremos. Para nós chegarmos até onde nós chegamos, aleluia, hoje, para entender hoje, que nós não precisamos mais ir atrás de homem, atrás de show, atrás disso, aquilo, porque a presença está aqui. A presença está aqui. Não precisa sair daqui. E quem quiser que esteja aqui, ou onde você estiver, se estiver na presença, glória a Deus. Você é um Josué da vida. Então não interessa mais
O pregador vai chegar aqui no Japão, lá na cidade tal, tal, tal. Não. Deixa o pregador, tudo bem, não tem problema nenhum não. Jesus vai descer na nuvem hoje. Onde você vai estar? Se você crer. Então fique na posição que nem Josué, na porta da... Ei meu Deus, aleluia. Fique na posição, na porta da tenda. Aleluia. O que é tenda? É a igreja. Ah, mas pastor, a igreja não é nós? Não, a igreja é uma reunião para fazer a comunhão, para ouvir a palavra do Senhor, como vocês estão ouvindo na live. Aleluia. Mas você não é a igreja. Você é um membro. Você é um filho de Deus, que precisa estar na tenda, na porta da tenda, porque é ali que desce a fumaça, a presença de Deus. Aleluia. Ah, mas onde eu estiver, eu estou na presença de Deus. Eu concordo. Desde que você esteja meditando na palavra do Senhor, não esteja se entregando para esse mundo, não esteja pecando. Aleluia. Um pecador chegou para mim e falou assim, eu estava corrigindo ele na palavra do Senhor. Ele falou assim, mas Deus me ama. Claro que Ele te ama, mas Ele não ama o teu pecado. Ele ficou triste. Mas é assim, irmão. Se nós queremos alguma coisa com Deus, se nós queremos algo que é a eternidade, a salvação, primeira coisa nós temos que crer, segunda coisa ter fé, terceira coisa esperança, quarta coisa perseverança, quinta coisa obediência. Aleluia. Nada se satisfaz você aqui na terra, porque tudo está de passagem, tudo é vaidade. Como diz Salomão, tudo é vaidade. Salomão foi riquíssimo, mas depois ele escreve em Eclesiastes que tudo era vaidade. Tudo que passou, passou, nada ficou com ele, nada ele levou e morreu. Aleluia. Você já percebeu uma coisa? Que tudo que você faz, tudo que você adquire, chega uma hora que você enjoa. Já percebeu isso ou não? Pode ser o que for que você tiver de material. Você compra um carro novo, 0 quilômetro. Você fica bem, você se sente bem, você conseguiu comprar um produto bom, novo, 0 quilômetro. Mas vai passando no decorrer do tempo, ele vai envelhecendo, vai aumentando a quilometragem, tem que trocar o óleo, tem que pôr gasolina, tem que trocar o pneu, não é assim? Não é dessa forma? Vai enferrujando a lataria, não é assim? As coisas de Deus é diferente. Quando você entra na presença do Senhor, você guarda a presença do Senhor, é para a eternidade. Você não vai levar nada desse mundo, mas você vai ter tudo lá na eternidade. Por isso que Deus falava face a face com Moisés. E hoje nós não falamos face a face com Deus, porque não há necessidade. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo fazendo morada em nós. É o Espírito de Deus.
Você está entendendo? Agora, se você é um crente que você descobriu isso, e você tem certeza, e você tem fé, e você busca conhecer esse Espírito Santo, bem-aventurado você é. Você procura ter intimidade com o Espírito Santo, você está tendo intimidade com Deus. Aleluia! Você está reconhecendo o Espírito Santo sobre a sua vida? Você está reconhecendo que Ele está com você? E que você está lendo a palavra do Senhor, você pede para Ele revelar a palavra para você? Você está orando com o Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém? Ele com gemidos inexprimíveis, Ele ora conosco? Então, se você está convicto na fé que o Espírito Santo está com você e a direção é Ele, então você é um bem-aventurado. Por isso que o Senhor fala com Moisés. Veja bem, Moisés roga a Deus a sua presença. Por que ele rogou a Deus a presença de Deus? Vamos lá, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me disses, faz subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: aleluia, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Acabou, fechou, passou a régua, ponto final. Deus respondeu para Moisés: eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer teus olhos, eu quero me aproximar, eu quero saber esse povo que tem que levar, quem tem que levar. Ele respondeu: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você está fazendo a obra, às vezes você está na presença de Deus, está fazendo a obra, você está indo para frente, você não tem, como Jesus falou para os seus discípulos, vai pregar o Evangelho, vai levar a palavra do Senhor, mas não leva nenhuma túnica, nenhuma sandália, não leva prata nem ouro. Aleluia. É tipo assim: só a minha presença te basta. E nós estamos reclamando de quê? Se o Senhor nos conduz tudo, se o Senhor nos entrega tudo, se o Senhor nos abençoa, se o Senhor nos protege, se o Senhor nos guarda, se o Senhor nos cura, nos liberta, nos transforma, quantos milagres não aconteceu na sua vida? Se você falar para mim que não aconteceu nenhum milagre na sua vida, eu já vou te falar um milagre que já aconteceu na sua vida e você não entendeu ainda, e também não agradeceu nem a Deus. O seu nascimento já é um milagre. Aleluia. É o maior milagre que aconteceu na sua família, para sua mãe, o seu nascimento. Ela deu a luz, você é luz. Por isso que Moisés aqui roga pela presença do Senhor, mas ele responde: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É a mesma coisa para todos nós. Se nós estamos na presença do Senhor, um dia nós vamos descansar, irmãos. Você e eu, por isso que você tem que ser um bem-aventurado se você estiver na presença de Deus, porque quando você descansar, teu lugar lá no reino está lá. Cadê os galardão que você está juntando? Leia a palavra do Senhor para saber o que você tem que fazer para alcançar, além dessa presença, para você alcançar a eternidade, a tua salvação.
Mas aí você não precisa ser também egoísta e querer a salvação só para você. Não, tem a sua família, tem os seus entes queridos, tem os seus amigos e tem também os seus inimigos. Tem toda essa humanidade que precisa ser alcançado. Por isso que Jesus deixou o seu it. E nós precisamos divulgar. Aleluia. Versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Aleluia. Moisés falava face a face com Deus. Deus falou assim: a minha presença vai contigo. Mas Moisés já falou: se a tua presença não for comigo, nós não vamos sair desse lugar. E muitas vezes você também ora dessa forma: Senhor, vai comigo nesse lugar, para que eu resolva essa situação, porque eu não sei o que vai acontecer lá. Quantas vezes você não orou dessa forma? Quantas vezes você não orou pelo teu filho dessa forma, pelo teu ente querido, pela sua família, pelos seus amigos, por aqueles que pedem oração na igreja? Quantas vezes você não orou dessa forma? Não intercedeu dessa forma? É a mesma coisa que Moisés está falando, para que o Senhor possa interceder por eles. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Aleluia. E muitas vezes nós precisamos falar dessa forma. Eu preciso levar a palavra do Senhor lá no presídio de homens, de mulheres. Fazemos oração antes, para que venha nos cobrir. A presença do Senhor é conosco. A mão do Senhor possa estender sobre nossas vidas, para levar a palavra para aquele pessoal que precisa, necessita. Você vai ao hospital fazer visita, mesma coisa. Você ora. E é assim que funciona. Você vai sair do seu trabalho, você ora. Que o Senhor me protege, que me guarde, não só a mim, mas todos os meus amigos, minha família, meus filhos, minhas filhas, meus inimigos. Afasta de mim as setas malignas, as perseguições. Não é assim que nós oramos? Moisés falou a mesma coisa ao Senhor. Versículo 16: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo. Vou ler de novo. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Ele fez uma pergunta ao Senhor. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés chegou em momentos que ele teve dúvidas, como nós temos dúvidas, pela nossa fraqueza, pelo nosso pecado. Somos fracos, somos pecadores. Nós temos dúvida, muitas coisas que nós vamos fazer, muitas coisas que nós vamos buscar, nós temos dúvida. Nós oramos pedindo para Deus, mas nós ficamos naquela retaguarda, sabe? Aquele negocinho assim: será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? É assim. Eu estava até falando com o Senhor no monte que precisamos ser mais assim, ter mais fé, com que realmente entregar na mão dele. Porque você percebeu que ele age no último minuto, no último segundo. É o momento que ele age. E nós queremos que age logo, nós ficamos impacientes, ficamos assim muitas vezes, não queremos esperar e queremos fazer uma outra situação para ver se nós podemos cobrir aquela. Mas nós oramos
para que pudesse aquela primeira situação seja resolvida, e entregamos na mão do Senhor. Mas nós ficamos em dúvida pela nossa fraqueza, pelo nosso pecado, de não confiar plenamente em Deus, entregar na mão dele. E Moisés está da mesma forma. Se a tua presença não vai conosco, não deixa nós sair daqui não. E mais para frente ele fala assim, como que nós vamos achar graça no Senhor? É tipo assim, se o Senhor não aparece aqui, não está aqui conosco, não vai conosco, não vai dar para nós aí uns camelos para nós sair daqui, para nós andarmos. Tanto é que era 40, olha só, quando nós ficamos em dúvida com Deus, Deus começa a deixar você lá naquele canto lá, e deixa você, vai preparando você. É que nem o barro que vai, porque nós somos barro, nós vamos para o pé do oleiro. É que nem nós somos, quando nós descemos na casa do oleiro, Jeremias capítulo 18. Lá ele vai preparar o vaso, né? Isso é um vaso na mão de Deus. Então ele vai preparar o barro, vai fazer o vaso. Então nós estamos da mesma forma. E Moisés estava da mesma forma. Ele tinha que preparar esse povo para atravessar 40 dias só no deserto. Mas por que ficaram 40 anos? Justamente por essas dúvidas de Moisés e pelo povo que murmurava. Certo? Falta de acreditar, falta de você entregar na mão de Deus e ficar em paz, deixar Ele agir. E outra coisa, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Não é assim? Não é dessa forma? Por isso ele fala, não é porventura que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Porque ele separou, ele tirou lá do meio dos heteus, jebuseus, como diz a palavra do Senhor, que era um povo que estava no pecado, um povo que ele queria fulminar. Então ele separou os hebreus. E Moisés roga a Deus para que lhe mostre a sua glória. Moisés foi mais longe ainda, que ele estava em dúvida. Assim como você fica em dúvida, assim como eu fico em dúvida. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Deus estava concordando com Moisés. Deus estava, ali com Moisés. Então respondeu-lhe, versículo 19, Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Por que ele falou isso para Moisés? Porque ele avisou Moisés antes que por ele fulminava esse povo aí. Então Moisés chega para ele e fala: mostra a tua glória. Respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia
de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Meu Deus, Moisés queria ver a glória dele, queria ver a face dele. Ele falou assim: nenhum homem verá a minha face e viverá. É que nem Lúcifer, que queria tocar, chamou os seus capangas lá, o seu grupo que queria tocar na glória de Deus, queria ter o mesmo poder que Deus, e tinha um povo que realmente concordava, e foi lá para Deus, e Deus, como onisciente, onipresente, onipotente, percebeu e jogou o Lúcifer lá de cima, junto com os seus anjos, um terço dos anjos. E por isso que existe aí o Satanás. No mundo jaz maligno. Aleluia. Então ninguém pode tocar na glória de Deus, mas nem Moisés. Mas se você ver mais para frente, nós vamos ver que ele insiste, Moisés insiste. Porque ele queria uma certa garantia que aquele povo podia passar. Mas mesmo aquele povo, chegou um momento que Moisés falou assim: quem é do Senhor fica do meu lado, quem não é fica do lado de Corá. Porque Corá estava fazendo a mesma coisa que Lúcifer estava fazendo, fez no céu. Então os levitas ficaram do lado de Moisés, e aqueles ficaram do lado de Corá. A terra engoliu. Deus fez a terra engolir eles. Aleluia. Por quê? A princípio não era para fulminar nenhum deles, mas como chegou no momento que eles estavam contra o Senhor, então Moisés decidiu. Aleluia. E diz mais assim a palavra do Senhor: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Aleluia. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. A face de Deus ninguém tem o direito de ver, a não ser o filho. Passar o que o filho passou, ninguém quer, né? Então, meu querido e meu amado, é a presença e o homem Moisés, o homem você, o homem eu, a presença. O que nós vamos fazer com essa presença? O que nós vamos fazer com esse Deus maravilhoso, tremendo, esse Deus poderoso que criou tudo? Se você olhar para o mar, aquela imensidão, se olhar para a lua, para o céu, para o sol, para o universo, se você olhar para você, se você olhar no espelho, olhar para você, ver o que Deus criou, essa maravilha, esse Deus é maravilhoso. Você veio desde o ventre da tua mãe, você é a luz do mundo. Aleluia. Eu sou a luz do mundo, sim, mas cadê a presença? É como Moisés queria do Senhor ver a sua glória. Ele deixou bem claro para todos e para nós também. Agora, nós veremos Ele. Aleluia. Glória a Deus. Nós veremos Ele quando nós viremos Jesus voltar para nos buscar com o corpo glorificado. Estaremos na presença do Pai, adorando e glorificando. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Que nem tem os anciões lá, de noite, santo, santo. Glória a Deus, aleluia. E é dessa forma, irmãos,
A presença de Deus é maravilhosa. E se você ler a Bíblia, pedir para o Espírito Santo te revelar para você, você vai ouvir a voz de Deus aqui na palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos que nos entregar para essa palavra, para a presença de Deus. Aleluia. Vou pedir para você abrir lá em Salmos 27. Já estamos terminando. Glória a Deus. Salmos 27, versículo 14. Vamos lá. Salmos 27, versículo 14. Salmos 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos mais para frente. Salmos 51:11. Salmos 51:11. Salmos 51:11 diz assim. Isso aqui foi a confissão de arrependimento de Davi. Salmos 51:11. Ao mestre do canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído a Bersá. Aleluia. Salmos 51:11. Ele pediu para o Senhor: não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aleluia. Então, para Davi e para você e para mim, é muito importante a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Ele pecou, mas pela confissão do arrependimento dele, Deus o perdoou. Glória a Deus. Mas ele foi de coração, arrependimento, chorando, fazendo uma série de busca ao Senhor, se arrependendo perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 89:15. Salmos 89:15. Esse aqui é para todos nós. Salmos 89:15. Aleluia. Diz assim: bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Nós já pregamos esse aqui quinta-feira. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Então a palavra do Senhor que vai levar nós à presença de Deus. Essa presença maravilhosa que Deus deixou para todos nós e para você também. Amém? Até aqui, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você realmente esteja na presença de Deus, buscando o Senhor, entregando a sua vida, estando na porta da tenda que nem Josué. Aleluia, se dedicando para o nosso Deus Todo-Poderoso. É tempo de nós fazermos isso. Joelho no chão, Bíblia na mente e buscar o Senhor, a presença do Senhor. Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Te agradecemos por esse culto, por essa palavra. Agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra do Senhor para nossas vidas. Que nós possamos, meu Deus, nos entregar e buscar a presença do Senhor de dia e de noite. Meu Pai, meditando na palavra do Senhor, buscando o Senhor, aprendendo com o Espírito Santo, meu Deus, a meditar na palavra e a revelação da palavra que venha sobre nossas vidas, sobre nosso coração, sobre nossa alma, Senhor. Para que nós possamos nos entregar à Tua presença e alcançar a nossa salvação e entrar no Teu reino para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. Toca com o Teu poder sobre essas vidas,
Toca o teu poder sobre a humanidade, sobre teus filhos que estão nos assistindo, sobre suas famílias, abençoando, protegendo, guardando, Senhor, meu Deus, e o Espírito Santo revelando a cada um deles a presença do Senhor, a palavra do Senhor que venha tocar sobre a vida dos teus filhos, sobre o coração, sobre a alma, sobre o espírito, e eles venham guardar as 7 chaves, Senhor, as suas vidas, e venham guardar também nas suas famílias, Senhor, e toda a humanidade, que todos possam receber essa palavra, possam andar nos caminhos do Senhor, possam andar na presença do Senhor, sabendo que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, não existe outro caminho nós percorremos, Pai. Abençoe essas vidas, abençoe essas nações, abençoe teus filhos, ó Pai, mesmo aqueles que já foram desenganados, Senhor, meu Deus, aqueles, meu Pai, que já saíram da tua presença, aqueles que desistiram no meio do caminho, Senhor, dê força a eles, para que eles voltem, meu Deus, e venham buscar no Senhor. É tempo de nós estarmos na tua presença, é tempo de nós buscarmos o Senhor, meu Deus, confiar no Senhor, crer no Senhor, guardar a fé inabalável sobre a presença do Senhor, sobre a tua palavra, e fazer a tua vontade e o teu querer, Pai. Oramos também por aqueles, meu Pai, que se encontram, meu Pai, meu Deus, uma doença, com uma dor, Senhor, meu Pai, pessoas que se encontram agora na UTI, Senhor, meu Pai, que querem sair daquele leito, estão orando, pedindo, Senhor, para sair daquele lugar, daquela doença, que foi desenganado pelos médicos, que foi desenganado ali pelos remédios, Senhor, mas o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Então toca sobre essas vidas, Pai, toca, meu Pai, com o poder do Senhor, sobre essas mulheres, sobre esses jovens, para se libertar, Senhor, das drogas, da prostituição, do mal, da maldição, da perseguição. Nós oramos por cada vida, Pai, já repreendemos esse mal, já repreendemos, meu Pai, as investidas de Satanás sobre essa família, para destruir essa família. Já oramos, meu Deus, para que o Senhor venha alcançar cada vida que está nos assistindo, Senhor, e aquelas que vão nos assistir, abençoando, transformando, curando, libertando pelo poder do Senhor, Pai. Nós já profetizamos sobre a vida deles, meu Pai, portas abertas, Senhor, meu Deus, bênçãos sobre medida sobre a vida deles, meu Pai, que eles venham receber a presença, Senhor, venham buscar a presença do Senhor, viver na presença do Senhor, guardar, meu Pai, a presença do Senhor sobre a vida deles, sobre suas famílias. Nós já profetizamos sobre essas vidas, as bênçãos, Pai, a cura, a libertação, a transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre, Pai. Pedimos ao Senhor e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estende suas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Pai, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, o Criador, o nosso Papai, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor venha fluir sobre a sua família e sua vida. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã às 10h30 da manhã, mais uma palavra poderosa aqui no Japão, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus proteja a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tchau, um beijo no coração.